Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e sentir as suas vibrações envolvendo a humanidade da Terra. Nós te buscamos nesta hora, Senhor, para te sentir a presença através dos seus mensageiros, espíritos amigos, responsáveis por este Evangelho, que vem trazer aos nossos pensamentos o encantamento da vida, as bem-aventuranças, a esperança de progresso, Senhor, e a confiança em dias melhores para todos nós. Aqui estamos, Senhor, receptivos ao seu Evangelho, para buscarmos sentir nos seus ensinamentos o roteiro iluminativo para a nossa evolução na Terra. Abençoa-nos, Senhor, supra as nossas imensas dificuldades e permita, Mestre, que em seu nome possamos servir, aprendendo a viver os seus ensinamentos. Faça-nos, Senhor, instrumentos dignos e úteis, ainda que na condição de pequeninos e incipientes que nos reconhecemos ser. Aqui estamos, Senhor. Que se cumpra a vossa vontade em nossas vidas, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Nós estamos refletindo sobre a estruturação da fé, e dentro dessa estruturação, as obras do trabalhador espírita cristão. As obras como sendo fruto da fé, e são com esses sentimentos que nós nos manifestamos no trabalho com Jesus. O item que nós estamos refletindo é o item 5 do capítulo A Fé Transporta Montanhas, que diz assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É forte falar o poder da fé se demonstra no magnetismo derivado dos sentimentos que aquela pessoa construiu na sua vida. Nós sabemos que a manipulação dos fluidos se faz pela ação do pensamento, alavancados pela vontade, mas que o campo vibratório desses pensamentos geram sentimentos de igual teor. Então, nós podemos dizer que daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, ou seja, qualifica seus fluidos vitais pela nobreza dos seus sentimentos já construídos ou em construção, este tem ardente fé. É a qualidade vibratória que nós damos aos nossos fluidos. Essa qualidade é aquilo como nós escolhemos viver a nossa vida. Então, pela força de sua vontade dirigida para o bem, pode operar fenômenos de cura e outros tidos como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Qual é essa lei, que sabemos que é a lei do amor genericamente, mas que efeito dessa lei é que modifica e cura? Sempre temos falado que, ao cumprirmos o nosso planejamento reencarnatório, nós estamos fazendo a nossa cura espiritual, porque estamos nos ajustando com a lei. Para nos ajustarmos com a lei, nós somos convidados a desenvolvermos determinado grupo de sentimentos
que nós vamos chamar de temática existencial nossa. Cada qual de nós tem uma temática que gera um grupo de sentimentos que, quando vivenciados, reorganizam o nosso perispírito e limpam o nosso passado de iniquidades. Essa é a obra. Então, é isso que vai dar qualidade a essa vitalidade natural, né, que ele coloca aqui, uma vitalidade normal. E à medida em que o espírito constrói esse grupo de sentimentos a ele destinados, ele constrói porque ele é convidado. Ele é convidado pela circunstância da reencarnação. Os fatos da reencarnação são convites a eu desenvolver esse conjunto de sentimentos nobres que me curam. Porque Eurípides disse, através do Chico, aquele que conheceu Jesus já começou o seu processo de autolibertação e desobsessão natural. Porque a desobsessão também é um processo de cura. Porque se eu venho com um processo obsessivo, a temática da minha reencarnação é o perdão. Essa é a temática, vai gerar uma temática. Se a dificuldade está em ter contraído inimigos, qual é a gama de sentimentos que a vida vai me convidar para ser minhas obras? O perdão, a indulgência, a compreensão, né? A paciência, a resiliência, a tolerância, são blocos de valores morais relativos a um tema que eu trouxe. Esse é o processo de cura legítimo do espírito. Quando nós estamos num franco processo, que a espiritualidade percebe as nossas lutas íntimas e a nossa intenção sagrada de vivermos aquilo a que viemos, nós abrimos uma receptividade que nos garante fazermos com o outro aquilo que temos feito conosco. Que essa é a obra, né? A obra, por que a obra envolve magneticamente o outro? Olha, as minhas lutas íntimas com o perdão são tão verdadeiras, estão em franco processo, que eu posso me aliar a você e caminharmos juntos até onde eu fui comigo. É assim que evangelizamos uns aos outros, socorremos-nos uns aos outros, né? Com as nossas obras. O médium que dá o passe, ele está incluído nessas lutas íntimas, então ele precisa ter lucidez do que veio realizar na Terra, ele precisa sentir quais as suas principais dificuldades, que não sejam nomeá-las intelectualmente, porque isso nós já fazemos, mas sentir qual é a minha real necessidade, que objetivo isso gerou. E eu estando à luz dos amigos espirituais que nos amparam, num real processo de instalação em mim de valores relativos ao tema que eu trouxe, é com esta vibração que eu dou o passe. É com essa vibração, é a qualidade dos fluidos está relacionado a isto. Nós não podemos dizer que deveríamos já estar com tudo superado, porque então não seria possível para nenhum de nós. Mas guardando a relatividade possível para cada um de nós, a casa espírita do terceiro milênio precisa ter esse trabalho com seus evangelizadores, com seus trabalhadores, que os auxilie, que nos auxilie a percebermos essa real dificuldade, a real necessidade, a luta que nós estamos travando, verdadeira, com tomadas de decisões relevantes na nossa vida. Essa é a qualidade da vibração que nós somos convidados a viver. E no André Luiz, no livro Só uma Frase do Missionários da Luz, ele vai falar como é no mundo espiritual a preparação dos médiuns para o passe, que são esses benfeitores que se aproximam de nós para associar com os nossos fluidos parcos a vibração amorosa deles. E um grande fator para os encarnados na Terra é
O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Nós vamos depois, em outra oportunidade, desmembrar essas atribuições. Esses textos, né, que nos foram trazidos pela obra do Chico, são realmente um material extraordinário para nós. E nós vamos lançando mão de alguns comentários que julgamos muito pertinentes para que nós possamos ampliar o nosso entendimento sobre o tema que nós estamos traçando. No início do prefácio da obra Os Mensageiros, Emmanuel faz um comentário bastante interessante, porque ele diz assim que essa obra tão bem estudada por todos nós e que traz elucidações espetaculares, ele nos elucida que esse texto, ele é um relatório, a obra, né, Os Mensageiros, é um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem. Uma semana de trabalho. Olha que importante isso, né? Junto aos homens e, acima de tudo, mostrando a figura de um emissário consciente e benfeitor, generoso em aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Então, quanta moralidade realmente é necessário para que nós possamos trabalhar e servir ao semelhante. E é interessante porque ele vai colocar também nessa obra como é que ele seleciona os trabalhadores, como o Aniceto seleciona os trabalhadores para que possam auxiliá-lo na tarefa. Da mesma maneira, como a Célia colocou, ele diz assim: o departamento de trabalho afeito à nossa responsabilidade aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então, um requisito muito importante para nós nos tornarmos trabalhadores espirituais na Terra é esse interesse em servir a todos, o tempo todo, até o esgotamento das nossas forças. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Então vamos perguntar para nós se nós somos espíritos que reclamamos. Vamos perguntar na nossa intimidade. Se alguém lá da nossa casa, alguém chegar na nossa casa, falar o nosso nome e perguntar: tal pessoa reclama? O que as pessoas da nossa casa diriam a respeito de nós? Nós somos aqueles que reclamamos? Nós seríamos não aceitos na equipe de Aniceto, porque
nós sabemos que quando uma pessoa reclama, o que ela está exigindo? Consideração para ela mesma. Ela deseja que as coisas sejam como ela pensa, como ela sente. Toda vez que nós reclamamos de alguma coisa, nós estamos dizendo assim: por que não é do meu jeito? E no serviço ao semelhante, nunca é do nosso jeito. Então, a importância de nós começarmos a pensar quais são os requisitos reais que necessitamos ter para servir. E complementa: ninguém exige expressão nominal nas obras últimas realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Olha que importante, né? Num grupo de trabalho, muitas vezes nós nos reunimos num grupo de trabalho para dar o passe. E às vezes alguém não se comporta como deveria, tem alguma inadequação, e ele coloca a importância de, já que nós somos um grupo, o equívoco, o erro, não é de alguém especialmente, mas todos nós nos responsabilizamos. Porque ao fazer isso, nós saímos da crítica, do personalismo, do apontamento ao erro alheio, das reclamações, tudo isso que é absolutamente inadequado para que possamos fazer um trabalho realmente efetivo do ponto de vista espiritual. E ele continua: dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessa-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossas personalidades inferiores. Então, quando nós nos habituamos a atribuir todo o bem, todo o sucesso à ação divina, nós vamos nos distanciando dessa coisa terrível que é o personalismo. E ainda nesse livro, nesse texto, lá no capítulo 40, Aniceto faz uma observação muito importante com relação ao trabalho espiritual. Ele diz assim: a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmo. Então vamos repetir? A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmo. Então ele vai dizer que não tem trabalho espiritual. Nós até podemos assim classificar em função da nossa ignorância, mas não tem da nossa parte trabalho algum espiritual se nós não estivermos em franco movimento íntimo desse conhecimento de nós mesmos e do interesse incessante de nos melhorar. E complementa: e por esta razão ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo esta campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança,
otimismo e bom ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte e é semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Então, esse capítulo 40 traz um tema muito atual, extremamente atual. Por quê? Porque ele vai mostrar para nós que, a respeito dos micro-organismos que atingem a humanidade, que comprometem a saúde de todos nós, e também das larvas mentais. E o que é que nós fazemos no passe, se não através do magnetismo, que nos é próprio, aliado ao magnetismo daqueles espíritos que encontram conosco afinidade no campo das atividades espirituais, que não seja realmente libertar nossos irmãos que chegam até nós desses estados enfermiços altamente comprometedores, fruto das patologias, dos vibriões mentais criados por si mesmo. Então, nesse capítulo, André Luiz é convidado por Aniceto a ir a um campo. E eles saem da onde eles se encontram, volitando, e quando chegam a uma certa altura, que olham para baixo, André Luiz percebe então verdadeiras nuvens escuras na cidade onde eles se encontram, em vários bairros que tomam determinadas regiões, nuvens escuras, espessas, e quando ele direciona o olhar para entender o que significa aquilo, ele percebe então e comenta algo extremamente importante. Ele diz assim: vendo aquelas manchas escuras na via pública, indaga nosso orientador, percebendo a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Então, o orientador explica: são nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre, também em grupos compactos, obedecendo aos princípios de afinidade. Dependendo do que a gente pensa e de como nós contraímos as nossas, entre aspas e mil aspas, dívidas com o bem eterno e com as leis, dependendo de como nós agimos, nós ficamos mais suscetíveis a determinado tipo de contaminação. E aí ele esclarece: reparem aqueles arabescos de sombra, e indicou certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior. Matéria que é expelida incessantemente por certas classes de pessoas. Olha que importante, há pessoas que todo o tempo todo, em função do que pensam e de como sentem, estabelecem para o ambiente onde vivem verdadeiras nuvens de contaminação, porque aqueles patógenos acabam aderindo àquelas vibrações emanadas daquelas pessoas.
se demorarmos as nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídas por elas mesmas. Tanto assalta o homem a nuvem de bactéria destruidora da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e em qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, o passista, que é aquele espírito interessado em autoconhecer-se, em automelhorar-se, em se dedicar para o próximo, ele estabelece um conteúdo vibratório que ele vai saneando campos contaminados por sombras de vibriões, de bactérias, de fungos, de vírus que acometem a humanidade e vai esterilizando ao seu redor. Então, se determinados momentos da humanidade nós somos acometidos por intensa vibração, intensa contaminação desses patógenos, certamente isso mostra que o número de espíritos espiritualizados, capazes de alterar os ambientes onde vivem as multidões, são muito reduzidos. E o quanto que nós precisamos nos empenhar para sermos esses espíritos mais preparados para combater esse tipo de contaminação. E continua. Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Quer dizer, os nossos vibriões mentais, quando uma pessoa está doente, em especial nesse momento que nós estamos vivendo, desse vírus, se o exame dá positivo, imediatamente muitos de nós começam a produzir esses vibriões, que são vibriões do medo, do pânico, da incerteza, de vários estados emocionais que são próprios para a criação desses vibriões. E a importância do passe nessa hora, mesmo que seja à distância, porque foi Jesus que nos mostrou a eficácia do passe à distância. É extremamente importante esse tipo de tratamento, o tratamento espiritual. Porque uma coisa é o vírus propriamente dito, que tem a sua patogenesia, que tem a sua doença, que tem a sua manifestação no corpo físico. A outra coisa é a nossa capacidade de criar doenças. É a nossa capacidade de criar esses vibriões, essas larvas mentais que se somam ao vírus e muitas vezes levam à derrocada física, porque somaram. Então, buscar a casa espírita, buscar o grupo de passista nessa hora, para que os companheiros possam receber o passe, é de extremada importância, porque na grande maioria, aqueles mais sensíveis, é a recepção diária do passe que vai contribuir para a não evolução da situação mais grave da doença. E ele então complementa. Então, André Luiz pergunta se esses vibriões têm vida própria como as próprias bactérias. E ele responde: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno
vive num aparelho psicofísico, não podemos considerar somente o capítulo das moléstias e das situações fisiológicas propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos igualmente a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem os corpos quanto a alma. Por isso que é extremamente importante nós que já estamos despertos para espiritualizar a nossa existência, sentir mais do que entender a importância das vibrações magnéticas, em especial daqueles espíritos que nós temos certeza que nos ama, que nós temos certeza que estão por nós, que vibram em nosso favor, para que naqueles momentos que não conseguimos interromper a produção dessas larvas mentais, elas sejam aplacadas pelas vibrações salutares de alguém disposto a nos auxiliar. Então, a importância de nós compreendermos tudo isso. E por fim, Aniceto faz um esclarecimento magnífico. Ele diz assim: André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem, mas na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Então, sem que nós percebamos, o magnetismo da Terra, dos elementos mais puros da Terra, somados ao do Sol, mais os das plantas, estabelecem uma condição menos favorável à multiplicação desses organismos. Então, a importância que nós devemos dar de buscarmos ambientes saudáveis, de deixarmos em pé as florestas, de deixarmos livre de contaminação os rios, os ambientes, para que esses ambientes façam por nós o que ainda não conseguimos realizar. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome, Senhor, desejosos de absorver estes conteúdos extraordinários que nos chegam para nos esclarecer, para que possamos nos tornar mais sensíveis
as bênçãos dispensadas pelo nosso Pai, que chamamos natureza. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã clara em nossas vidas, por este dia, Senhor, que vamos viver desejosos de incorporar as Tuas lições, de amparar aqueles que nos cercam, de estender os nossos braços, nossos corações para todos que nos buscam. Mil vezes obrigado, Senhor, pelos Teus exemplos, pelo caminho que o Senhor nos trouxe, que nos conduz à verdade e à vida. Ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos. Leva Jesus aos nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração desta casa e de todas as casas irmãs. O seu olhar doce e misericordioso, envolvendo-os em bom ânimo, em esperança, em saúde, para que estes dias, Senhor, de recolhimento, de isolamento, possa significar a retomada ao caminho, o desejo mais franco de cooperar ainda mais, para que o nosso planeta floresça com almas, com espíritos desejosos de viver o bem e a verdade. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos na terra do Cruzeiro, na pátria amada, onde o Senhor nos trouxe para que aqui pudéssemos desenvolver os nossos valores, amar aqueles que o Senhor fez aproximar de nós, para construirmos ainda nesta existência a nossa família espiritual, alargando seus membros, fazendo de todos aqueles que nos cercam irmãos queridos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.